Olá, um bom dia para você. Começa hoje nos Estados Unidos um julgamento que pode mudar o futuro das redes sociais. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, é acusada de usar mecanismos para viciar crianças e adolescentes. Uma eventual condenação pode forçar a Meta a fazer mudanças profundas nessas plataformas. A Polícia do Rio deve ouvir hoje o motorista do ônibus com turistas de Minas Gerais que tombou na Serra de Petrópolis. Os corpos das vítimas vão ser enterrados em Belo Horizonte. A Polícia do Rio Grande do Sul procura por criminosos que se passam por defensores públicos para aplicar golpes em vários estados. Um ataque em larga escala da Rússia contra a Ucrânia deixou 17 mortos. Os ucranianos lançaram mais de 600 drones contra Moscou. E você vai ver ainda as homenagens a uma das maiores atrizes do Brasil. Laura Cardoso morreu ontem à noite, aos 98 anos. Tua carinha de anjo não me engana mais. Agora em diante vão ter proteção. Eu não tava boa do juízo. É o que eu amo fazer, é o meu horizonte. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, e o Bom Dia Brasil está começando agora. A empresa Meta começa a enfrentar hoje um julgamento que pode mudar o futuro das redes sociais. Vários estados americanos acusam a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp de criar mecanismos para manter menores de idade dependentes das plataformas. Se a Meta for condenada, poderá ter que pagar uma multa astronômica. Os promotores pedem uma indenização de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, que é quase o valor de mercado da empresa, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. O julgamento vai avaliar as acusações dos estados do Colorado, Kentucky, Califórnia e Nova Jersey de que a Meta projetou suas plataformas para manter os usuários jovens viciados nas redes e enganou os consumidores sobre a segurança delas. O processo também vai abordar acusações apresentadas por 29 estados de que a empresa coletou e utilizou ilegalmente dados de crianças, em violação à legislação federal. A Meta está vindo de uma derrota recente, no Novo México, em que foi condenada a pagar multas totalizando quase 1 bilhão de dólares, a partir de acusações semelhantes. Mas o julgamento que começa hoje tem um escopo muito maior, e uma eventual condenação pode forçar a Meta a fazer mudanças profundas nessas plataformas. É que no alvo da acusação estão recursos como a contagem de likes e a rolagem infinita das postagens, que estimulam o uso compulsivo pelos menores. Os estados pedem também o fim das publicações que desaparecem em 24 horas, as stories, e a remoção de filtros que mudam a aparência das fotos. A Meta nega que tenha violado a lei e afirma que vem investindo há anos em proteções para adolescentes e ferramentas para os pais. O caso está sendo comparado aos bem-sucedidos processos que miraram nas empresas de cigarros e obrigaram essas companhias a mudarem seu comportamento e o modo como vendem seus produtos. Como nesses casos, os promotores do processo contra a Meta partem da acusação de que os lucros são mais importantes do que a saúde dos usuários. Aqui no Brasil, a plataforma Discord anunciou que suspendeu as transmissões ao vivo e o compartilhamento de vídeos no país. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A plataforma esclareceu que outros serviços, como mensagens e chamadas de áudio, seguem funcionando. No início do mês, a agência cobrou explicações da plataforma sobre a morte de uma adolescente induzida a cometer automutilação e suicídio durante uma live. A determinação para suspender as lives teve como base o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA Digital. A medida vale até que a plataforma mostre que avançou nos mecanismos de proteção e segurança dos usuários, com maior atenção contra a violência e exploração sexual. Uma operação apreendeu mais de 100 motocicletas essa madrugada em São Luís. A ação teve como alvo motociclistas que passeiam pelas ruas de madrugada fazendo barulho e por muitas vezes cometendo infrações de trânsito. Alguns motoristas tentaram fugir da abordagem. Nesse flagrante aí, dá para a gente ver que 2 caem, mas rapidamente se recuperam e continuam a fuga.
Na operação, policiais encontraram 2 motos roubadas, várias sem placas e com escapamento adulterado. Uma pessoa foi presa. As 102 motos apreendidas só poderão ser recuperadas pelos donos depois da conclusão do inquérito. Deve ser ouvido hoje o motorista do ônibus que tombou na descida da Serra de Petrópolis no domingo. 10 pessoas morreram e ainda há vítimas internadas. A gente fala agora com a Francine Augusto. Bom dia, Francine. Testemunhas disseram, aliás, deram depoimentos até comoventes, dizendo que o motorista estava em alta velocidade. Elter, e é o que a polícia quer esclarecer. Esse motorista que chegou a ficar internado, recebeu alta médica e é aguardado pela Polícia Civil. A expectativa é que ele preste esse depoimento hoje. Os passageiros que estavam nesse coletivo, a caminho de Copacabana, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, disseram que o veículo, de fato, estava em alta velocidade. O acidente, ele aconteceu no domingo. O ônibus da empresa Estrela Guia, ele saiu de Belo Horizonte com destino a Copacabana, transportando 56 passageiros. 10 pessoas morreram, entre elas uma grávida e uma criança de 7 anos. No local do acidente tem uma obra que, de acordo com a concessionária, esse trecho estava sinalizada, havia uma sinalização nesse ponto de acordo com a empresa responsável pela rodovia. A empresa Estrela Guia Turismo diz que está colaborando com as investigações. A Agência Nacional de Transportes Terrestres afirma que a empresa não estava autorizada a fazer o transporte interestadual de passageiros. De acordo com a última atualização que temos, 5 pessoas permanecem internadas no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e outras 2 estão aqui no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O quadro de saúde delas é estável, Elter. Obrigado pelas informações, Francine. E do Rio nós vamos a Belo Horizonte, porque a Patrícia Luz está chegando com a informação dos corpos das 10 vítimas, né? Porque os velórios devem começar nas próximas horas, Patrícia. Bom dia para você. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Falamos ao vivo dessa funerária para onde foram trazidos ao menos 5 corpos. Eles chegaram hoje de madrugada, estão sendo preparados para as cerimônias de despedida. Outros 3 corpos foram para outra funerária aqui de Belo Horizonte. A informação que nós temos é que haverá um velório coletivo de 4 vítimas que moravam em uma comunidade aqui de BH. Essas vítimas são a Lavínia Dias, de apenas 7 aninhos, a tia dela, Priscila Brás, que tinha 33 anos, a Luciana Carvalho e a Jennifer Carvalho, que eram mãe e filha. Agora, às 8 da manhã, acontece o velório de Kathleen Poliana, que tinha 19 anos e estava grávida de 4 meses. Nós recebemos a informação de que outras 2 vítimas serão enterradas amanhã e na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Os outros velórios devem acontecer hoje ao longo do dia. Elter, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Patrícia. Olha, falando de tempo, de clima agora, porque é dia de extremos no país. Muita chuva no Rio Grande do Sul e calorão e seca em quase todo o país. É isso, Priscila, bom dia para você. Muito bom dia, Elter. Bom dia, gente. Vamos começar logo falando sobre a chuva, principalmente no sul do Brasil, porque ontem a gente já tinha falado que tinha risco de temporais por lá. Durante a madrugada teve bastante chuva também e hoje é mais um dia com volumes bem consideráveis de chuva para o extremo sul do Rio Grande do Sul, ali fronteira com o Uruguai. A gente está esperando acumulados de até 100 milímetros para hoje. Ontem, em algumas cidades tiveram registro de 150 milímetros de chuva. Litoral ali de Pernambuco e Alagoas ainda com risco de pancadas isoladas. A gente está esperando para o litoral de Pernambuco até 90 milímetros de chuva. E o extremo oeste aqui do norte do Brasil, a gente pega Acre e Amazonas com acumulados de até 25 milímetros por causa de umidade e calor. Agora, a gente teve imagens feitas agora durante o início da manhã, finzinho da madrugada, de Pelotas, que fica justamente ali no sul do Rio Grande do Sul. Olha a quantidade de granizo que choveu, gente. Essas imagens foram feitas ali logo no finzinho da madrugada. Como a gente falou, desde ontem tem muita chuva ali no extremo sul do Rio Grande do Sul e hoje é mais um dia assim. E tudo é granizo? É tudo granizo. Todas essas pedrinhas são granizo. O que está causando essa chuva só no extremo sul do Brasil? A gente vai dar uma olhadinha agora no próximo mapa, porque tem essa frente fria
que está aqui, ó, só influenciando o sul do Brasil. Hoje, mais áreas do Rio Grande do Sul vão sentir a chuva. Porto Alegre, por exemplo, hoje pode ter uma chuva mais forte, mas os acumulados não são altos. A gente está esperando 10 milímetros de chuva para Porto Alegre, por exemplo. Agora, essa frente fria, ela não consegue chegar nem a Santa Catarina por causa daquele bloqueio na atmosfera. Funciona como se fosse um paredão, porque praticamente todo o Brasil está em amarelinho, está com uma massa de ar muito quente. Por isso, inclusive, que praticamente todo o Brasil está com temperaturas muito altas. Para essa terça-feira, é mais um dia que a gente está esperando 40 graus em Cuiabá. Ontem, Cuiabá bateu 40,2. Foi o dia mais quente do ano. A gente está esperando 35 em Campo Grande. Campo Grande também bateu recorde ontem. Hoje pode ser mais um dia de recorde. 38 em Palmas, 38 em Teresina, 30 em São Paulo, 36 em Manaus. É um dia muito quente. A gente lembra que a gente está com onda de calor até quinta-feira. Quando a gente fala sobre temperaturas muito altas, a gente fala sobre umidade muito baixa e risco de queimadas. Gente, praticamente o Brasil inteiro está com risco muito alto de queimadas. Onde tem roxo é onde o nível está crítico. E a gente lembra que o Pantanal teve 104% no número de queimadas do ano passado para cá. Agora, nos próximos dias, isso vai mudar, pelo menos no centro-sul do Brasil, porque vai ter a passagem de uma outra frente fria que vai conseguir derrubar um pouquinho as temperaturas. Quando a gente fala sobre Campo Grande, vai sair de 35 amanhã para 25 na quinta e na sexta. E São Paulo de 31 amanhã para 21 no sábado, Helter. Resumindo, em grande parte do país, muita água e filtro solar hoje. Exatamente. Obrigado. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã, Priscila. Obrigado, tá? Tchau, tchau. E olha só a quantidade de chuva que caiu numa cidade da Coreia do Sul. Isso, gente, em pouco mais de 48 horas. Gojê, no sul do país, registrou um acumulado de 912 milímetros desde sábado até o fim da tarde de ontem. Volume previsto para o verão inteiro. Isso significa quase 1.000 litros de água despejados sobre cada metro quadrado de terra. O temporal provocou deslizamentos que mataram uma pessoa. Daqui a pouco, a polícia do Rio Grande do Sul está atrás de uma quadrilha de golpistas que se passavam por defensores públicos em vários estados. A Rússia sobe o tom das ameaças contra o Ocidente e faz novos ataques a alvos civis na Ucrânia. Agora, 8 horas e 42 minutos. Golpistas estão se passando por defensores públicos para tirar dinheiro de pessoas com processos na justiça. Os alvos são quase sempre os mais vulneráveis, de baixa renda. As fraudes que usam até inteligência artificial já foram registradas em pelo menos 4 estados. Esta mulher procurou a Defensoria Pública para conseguir matricular o filho, de 5 anos, numa creche no Rio Grande do Sul. Ela conseguiu a vaga, depois acabou caindo num golpe. Ele ligou dizendo que era defensor público e que queria fechar o processo do meu filho menor. Para encerrar o processo sem gerar cobranças em dinheiro, o golpista disse que ela precisava acessar um link enviado pelo celular. Ao clicar, acabou passando todo o acesso do telefone aos criminosos, até mesmo as senhas do banco. Eu não atinei porque, tipo assim, sabe quando tu não entende as coisas e vem tudo muito rápido? E eles começam a te pressionar e te mandar mensagem automaticamente quando zerou a minha conta? Ele desligou. O golpe mira pessoas mais vulneráveis, que procuram a Defensoria Pública porque não tem dinheiro para pagar um advogado. No caso desta vítima, o prejuízo foi de R$ 899. Autoridades alertam que quando entram em contato, os criminosos já têm as informações das pessoas e do processo. A Defensoria Pública não cobra pelos serviços. Ela não cobra nenhum tipo de honorário, nem nenhum tipo de despesa em razão do serviço da Defensoria. Além do Rio Grande do Sul, as fraudes já foram registradas no Amazonas, Sergipe e na Paraíba. E nesse caso, desconfie imediatamente. Caiu no golpe, procure imediatamente a delegacia de polícia e registre a ocorrência. Outro golpe usou inteligência artificial para clonar a voz de um defensor público e enviar mensagens de áudio para os clientes. Os golpistas se passaram pelo defensor público Felipe Kirchner. A decisão foi proferida em última instância. Isso significa que você obteve a vitória no processo e terá direito à indenização. Agradeço a confiança no meu trabalho. E a gente percebe que tem algum tipo de um padrão ali que fica meio robotizado, mas assim, é muito parecido mesmo. Os criminosos tentaram marcar uma videochamada com as vítimas. Então, na verdade, é o golpista, o estelionatário, que está naquela chamada, mas tem uma máscara ali que está aparecendo para a pessoa a imagem do
do advogado ou do defensor público, né? Esse especialista em segurança recomenda sempre checar a informação direto com o advogado. Se a pessoa te pediu algum tipo de instrução, pediu para te transferir dinheiro, alguma coisa nesse sentido, desliga o telefone e liga para a pessoa que realmente te pediu o dinheiro, né? Liga para o advogado, liga para quem efetivamente tu estava tratando anteriormente para verificar se aquela informação realmente procede. A Rússia elevou o tom das ameaças ao Ocidente em meio à troca de violentos ataques com a Ucrânia. A gente fala com a Cecília Malan, ao vivo, em Londres. Oi, Cecília, bom dia para você. Esse novo ataque da Rússia deixou 17 mortos na Ucrânia. O mais violento deles, Elter, atingiu Kharkiv, a segunda maior cidade do país. Bom dia a todos. O presidente Volodymyr Zelensky afirma que os mísseis e drones acertaram um quarteirão movimentado que abriga uma agência de correios, lojas e prédios residenciais. 10 pessoas morreram em Kharkiv, que fica no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. As outras vítimas estão em cidades das regiões norte e central do país. O número de civis mortos vem aumentando. O governo ucraniano alerta para a escassez de sistemas de defesa e pede mais mísseis de interceptação aos aliados ocidentais. Ao mesmo tempo, investe na guerra de drones. Kiev lançou mais de 600 drones contra a região de Moscou. Hoje de madrugada, 7 pessoas ficaram feridas. A embaixada russa aqui de Londres disse hoje que o Reino Unido vai pagar um preço alto por se envolver no conflito. Isso depois de o jornal The Times revelar no fim de semana que drones britânicos tinham sido usados pela primeira vez em ataques de longo alcance contra a Rússia. O Ministério da Defesa daqui respondeu, dizendo que o Reino Unido está lado a lado com a Ucrânia, comprometido a fornecer o equipamento que o aliado precisa para se defender contra a invasão ilegal de Vladimir Putin. Elter. Obrigado pelas informações, Cecília. Acabou ontem o prazo oficial de 60 dias de negociação entre Estados Unidos e Irã para o fim da guerra. Hoje, Teherã voltou a afirmar que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado enquanto Washington não cumprir várias condições. A gente fala agora com Leonardo Monteiro. Léo, e o pior é que nenhum dos dois lados sinaliza, que pode ceder. Pois é, Elter, bom dia para você, bom dia a todos. O principal negociador iraniano, Mohammad Khalibaf, afirmou que os Estados Unidos precisam cumprir as condições do acordo provisório firmado em junho com o Irã. Entre elas estão a suspensão do bloqueio marítimo americano e das sanções, bem como a libertação dos bens congelados do país. Com o fim do prazo oficial de negociação, o Irã elevou o tom. Um alto funcionário do governo iraniano declarou que o país decidiu mudar sua postura na guerra, de defensiva para totalmente ofensiva, e que Teherã vai intensificar as tensões no Estreito de Hormuz e em toda a região, se a diplomacia com os Estados Unidos fracassar. Já o presidente americano Donald Trump disse que não está com pressa e que não tem data para o fim do conflito, mas ameaçou bombardear Omã se o país se intrometer nas negociações com o Irã. Omã, gente, tem sido mediador do conflito e tem debatido com o Irã um possível acordo para reabrir o Estreito de Hormuz. Hoje, mais cedo, a Autoridade de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido recebeu um relatório informando que uma embarcação foi atingida por um tiro no estreito, causando danos na casa das máquinas e deixando um tripulante ferido. Diante da incerteza sobre o fim da guerra, os preços do petróleo subiram. Por exemplo, o barril está sendo negociado acima dos $90. Elter. Obrigado, Leonardo. Uma operação da Polícia Civil na zona sudoeste do Rio terminou com a morte de um dos chefes do Comando Vermelho e outro bandido preso. Segundo a polícia, houve confronto durante um patrulhamento na comunidade Gardenia Azul. O traficante Pierre Sá da Silva, conhecido como PQD, foi baleado. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. A polícia diz que PQD era responsável por organizar ataques da facção criminosa a outras comunidades. Com ele foi apreendido um fuzil. Outro criminoso foi preso durante a operação. Em instantes, a cobertura da campanha dos candidatos à presidência. Ana Flor traz os bastidores da reunião do presidente do TSE com embaixadores e diplomatas de 91 países. Agora 8 horas e 52 minutos, a gente volta já já.
A partir de hoje, o Bom Dia Brasil começa a cobrir o dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Vamos ver como foram as atividades dos candidatos nessa segunda-feira. O presidente Lula cumpriu a agenda oficial na cidade de Oiapoque, município mais próximo da área de pesquisa de petróleo no Amapá. Ele conheceu o navio sonda, que realiza pesquisas na margem equatorial. A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo na região. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, acompanhou a visita. Lula falou sobre a importância da descoberta. Isso aqui pode se chamar passaporte para o futuro desse país. E quando eu falo passaporte para o futuro desse país, eu não estou negando a minha luta para que um dia a gente não precise utilizar combustível fóssil. Porque o país vai continuar sendo o país rei da inovação nos biocombustíveis. Em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro falou sobre as propostas para a segurança pública. Disse que vai criar mais de 500 mil vagas em presídios e dobrar o número de presídios federais. O candidato à presidência também participou do lançamento do candidato do Partido Liberal ao governo de Minas. Flávio Bolsonaro também falou sobre propostas para a economia. A melhor forma que nós temos de devolver o poder de compra para as famílias brasileiras é fazendo um governo equilibrado, com responsabilidade fiscal, para essa taxa de juros caírem, para o crédito voltar a ficar barato, para atrairmos os investimentos. E essa é a forma que nós vamos ter para libertar as famílias, porque a dívida delas não é delas. Renan Santos participou da conferência anual do Banco Santander, em São Paulo. O candidato à presidência pelo Missão falou de desenvolvimento econômico. Disse que, se eleito, vai focar no corte de gastos do governo para combater a inflação, gerar superávit e criar espaços para investimentos públicos. Ele afirmou que pretende desvincular os reajustes dos benefícios sociais e da Previdência do aumento anual do salário mínimo. O salário mínimo não seria alterado de início. Nós vamos alterar os aumentos que existem para outros pisos não serem determinados pelo aumento do salário mínimo. Porque você está punindo, antes de tudo, a pessoa que recebe o salário mínimo. Que o ganho de produtividade que você está dando para ela está se transformando em inflação por conta dos gastos controlados do governo. Você dá com uma mão e tira com a outra. Isso está sendo ruim também para o aposentado, está rindo para todo mundo. Depois, Renan Santos participou de uma sabatina numa emissora de TV. Acompanhado do candidato a vice, Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado participou, em São Paulo, de um fórum de debate para discutir o futuro do país. Disse que pretende aumentar o número de presídios e defendeu uma polícia integrada com os países vizinhos para atuar contra o narcotráfico. Será uma Sulpol, ou seja, a polícia dessa área da América do Sul, buscando os 10 países limítrofes com o Brasil. E ela terá livre acesso a todos os outros países e os outros países também em relação ao território brasileiro para combatermos o narcotráfico e a violência e o tráfico de arma e a lavagem de dinheiro. Depois, Ronaldo Caiado foi ao evento organizado pelo Santander. Caiado disse que, se eleito, pretende reduzir penduricalhos e remuneração acima do teto constitucional. Augusto Cury, do Avante, gravou vídeos para a campanha em São Paulo. Depois viajou para Brasília, onde participou de uma sabatina num portal de notícias online. O candidato defendeu a adoção do semipresidencialismo, em que o poder é dividido entre um presidente e um primeiro-ministro. Augusto Cury disse que, se eleito, vai procurar estreitar laços com o argentino Javier Milei e defendeu mais diálogo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós temos que conversar de maneira muito séria com o Marco Rubio e também com o próprio Donald Trump, mostrando que o Brasil ele é o gigante da América Latina. Nós temos que nos transformar no supermercado do mundo e mostrar que poderíamos ser grandes parceiros comerciais. Romeu Zema também participou da conferência anual do Banco Santander. O candidato do Partido Novo disse que, se eleito, vai implementar uma ampla reforma administrativa para reduzir os gastos públicos e criar condições para a queda da taxa básica de juros. Defendeu uma reforma da Previdência e disse que vai privatizar todas as empresas públicas. O Estado no Brasil já tem muito o que fazer na área da segurança pública, da saúde, da educação e da infraestrutura. Ele não tem a capacidade que a iniciativa privada tem para gerenciar empresas. Tudo que eu puder privatizar, eu irei privatizar. À noite, o candidato participou de um jantar da organização Centro de Liderança Pública, num shopping em São Paulo.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral recebeu embaixadores ontem para dar informações sobre o processo eleitoral brasileiro e reafirmar a segurança da urna eletrônica. Foi a segunda vez no intervalo de 60 dias que o Tribunal Superior Eleitoral recebeu diplomatas para falar sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil. Representantes de 91 países ouviram do presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, explicações sobre as tecnologias e os mecanismos de segurança e transparência do processo eleitoral. O encontro faz parte do programa de convidados internacionais para as eleições deste ano. O ministro falou sobre as regras definidas para combater o mau uso da inteligência artificial na campanha. No âmbito do acompanhamento rigoroso das tecnologias que são capazes de influenciar a vontade do eleitor de maneira indevida, criamos uma comissão permanente destinada a sistematizar iniciativas relacionadas ao uso da inteligência artificial no âmbito da justiça eleitoral, com foco no enfrentamento à desinformação e à disseminação de notícias falsas, especialmente no contexto das eleições. O ministro destacou que a urna e o sistema eletrônico de votação são confiáveis e vêm sendo aprimorados. O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições. Depois da sessão, os diplomatas foram convidados a testar as urnas. É na urna eletrônica que os eleitores vão decidir quem vai governar o país, os estados e quem eles vão escolher para representá-los no poder legislativo estadual, distrital e federal. No dia 4 de outubro, primeiro turno, o eleitor vai fazer 6 escolhas na urna entre os mais de 20 mil candidatos registrados em todo o país para disputar as eleições. O voto feminino será decisivo. As mulheres representam 53% do eleitorado, mas não estão representadas na mesma proporção entre os candidatos. Elas são apenas 35% do total. 65% dos candidatos são homens. Quase metade de quem está na disputa este ano tem entre 40 e 54 anos e é branco. 36% se declararam pardos e 13,64% pretos. Indígenas e amarelos são menos de 1%. Eleitores de todos os perfis estão sendo convidados a participar das eleições numa campanha que o TSE acabou de lançar. A Ana Flor, hoje de São Paulo, conta pra gente os bastidores dessa reunião, né, Ana? Bom dia para você. Você conversou com diplomatas que foram ao encontro, né? Como é que eles avaliaram isso? Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Olha, eu conversei com os diplomatas que estiveram lá e o que chamou muita atenção deles foi a grande presença de representantes internacionais. Eu ouvi números como quase 90 participantes. E o que isso significou? Como eles viram essa participação? De duas maneiras. Primeiro, como um respaldo para a justiça eleitoral brasileira vindo de fora e também a demonstração de que há um grande interesse internacional nas eleições brasileiras. Há uma preocupação hoje como vai se dar a finalização desse processo. Eu conversei especialmente com 2 diplomatas de países europeus que falaram que os seus governos já determinaram que assim que o Tribunal Superior Eleitoral finalizar o resultado, divulgar o resultado final das eleições de outubro, primeiro ou no segundo turno, imediatamente esses países vão reconhecer o resultado. Isso para evitar qualquer discussão exatamente sobre lisura e o processo eleitoral brasileiro. O que está aqui, o sujeito oculto nessa questão é se o governo dos Estados Unidos, o governo Donald Trump, vai ser rápido no reconhecimento do resultado da eleição, não importa quem vença. Há até hoje uma questão que o processo eleitoral brasileiro tem que ser reforçado porque ele é confiável, Elter.
Ana, e aí só disso que você falou já ficou claro que existe uma preocupação em relação ao comportamento dos Estados Unidos nessas eleições. Exatamente. O governo Donald Trump tem tido idas e vindas com o governo brasileiro. E já há uma visão muito clara de que, especialmente o Departamento de Estado, apoia um candidato de oposição ao governo. A gente viu, por exemplo, o próprio tarifaço no ano passado com motivações eleitorais, ou, mais recentemente, o fato de a embaixadora brasileira em Washington ter tido seu visto revogado. Então, há um receio de como vai se dar o reconhecimento do resultado das eleições. Lembrando que, em 2022, o governo Joe Biden, na época presidente dos Estados Unidos, foi muito rápido em reconhecer, assim como outros governos ao redor do mundo. O que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral fez questão de reforçar é a segurança das urnas brasileiras. Por sinal, até colegas de Nunes Marques, o presidente do TSE, colegas no Tribunal Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal, pediam para que o TSE fosse bastante forte em mostrar como é seguro o nosso sistema eleitoral, que foi o que aconteceu ontem para esses diplomatas e representantes estrangeiros. Ana, obrigado por esse seu relato aí dos bastidores dessa reunião do TSE com diplomatas de outros países. Obrigado, tá? Bom dia para você em São Paulo. Bom dia. Agora, futebol. Internacional e Remo empataram por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Inter saiu na frente no comecinho do jogo no Beira-Rio. Carboneiro marcou com apenas 3 minutos. E no último minuto da partida, o Remo buscou o empate. Foi nessa cobrança de falta de Vitor Bueno, chute de muito longe. O Inter está na 16ª posição e é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Remo é o 18º colocado. A próxima rodada do Brasileirão começa no sábado. O Corinthians voltou atrás e decidiu renovar o contrato com o atacante Memphis Depay. A afirmação é do presidente do clube, Omar Stabile. O Corinthians havia desistido da renovação alegando dificuldades financeiras. O jogador até ameaçou ir à justiça por causa da desistência, mas aí houve negociação e os valores baixaram. Memphis se apresentou agora há pouco para o treino. O holandês se tornou um ídolo da torcida corintiana nos últimos 2 anos. No próximo bloco, a despedida da atriz Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos em São Paulo. A atriz era um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira e atuou por 8 décadas. Melhor você não ficar de tanta risada com os porcos, né? Depois a gente bota ele no forno, ou você fica triste demais. Não. A senhora sabe que ela não pode nem falar desse assunto comigo, que me... O Brasil se despede hoje de uma das maiores artistas do país. Morreu durante a noite em São Paulo a atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. Só de novela foram mais de 60. Ao longo de décadas de carreira na TV, no teatro e no cinema, Laura Cardoso acumulou prêmios, atuações históricas e o carinho de colegas de profissão e também de milhares de brasileiros. A Sabina Simonato já está aqui com as informações para a gente da morte da dona Laura Cardoso. Sabina. Oi, Elter. O bisneto da atriz, o Fernando Baleroni, contou agora há pouco que Laura Cardoso faleceu dormindo ontem, pouco depois das 11 da noite. Estava em casa, no bairro de Sumaré, fica na zona oeste aqui da capital paulista. A atriz, que fazia questão de sempre dizer que amava o que fazia, parte deixando um grande legado para a cultura brasileira. É a minha carreira, é o que eu amo fazer. É o meu horizonte, é a minha vida. Todo artista tem de ir aonde o povo está. Em qualquer roteiro que conte a história do teatro, do cinema e da TV no Brasil, ela será presença honrosa e obrigatória. Você não está pensando em sair de casa, está? Filha de imigrantes portugueses, nasceu Laurinda de Jesus Cardoso em 1927. Eu nasci em São Paulo, num bairro folclórico que é o Bexiga, a Bela Vista, uma mistura de portugueses, italianos, espanhóis, húngaros, pouco de japoneses. Era uma grande miscelânea de raças ali. Eu morei num daqueles cortiços que haviam muitos ali naquele bairro. Era um bairro popular.
Nada popular era a ideia da moça de família inventar de ser atriz. Havia uma marginalização das pessoas que trabalhavam em rádio, no teatro, no circo. Então, em casa, o pai era mais aberto. Ele não travou, mas a minha mãe não gostava. Era um tempo machista, gente. A família se ressentia um pouco, tinha vergonha. Criança fez das ruas o seu primeiro palco. E eu tinha uma coleguinha que a gente fazia, a gente dizia, vamos fazer, não sei, não me lembro, também não vou dizer que eu dizia, vamos fazer um teatro. A gente se vestia, botava toda aquela fantasia, ia para a rua e sentava ali, esperava o bonde, subia no bonde, descia do bonde, sentava outra vez ali, esperava o outro bonde. Esse era o nosso teatrinho de toda noite. A brincadeira virou coisa séria. Laurinda virou Laura. Aos 15 anos saía da escola e ia escondida da mãe trabalhar. Fez sucesso nas rádios novelas e brilhou no teatro. Já casada com Fernando Baleroni, foi construindo uma carreira gloriosa. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Quando a televisão brasileira engatinhava, Laura Cardoso estava lá, encarando o desafio do novo. Um dia o Cassiano Gabos falou, gente, nós vamos fazer teatro na televisão. Falei, nossa, nós vamos fazer teatro. Vamos escolher uma peça, vamos ensaiar e vamos levar à televisão. E começou assim. Primeiro, tudo ao vivo. Dava muito medo, né? Porque ao vivo você não pode errar, né? Você tem que estar super ligado, super decorado, super sabendo o que vai acontecer. Você precisa saber o teu e o do colega. E quando começaram as gravações, ela também marcou sua forte presença. Hamlet foi o primeiro videotape do Brasil. Eu fazia a rainha, Baleroni fazia o rei. A gente nem sabia direito o que era, porque a televisão, quando começou no Brasil, era uma coisa muito artesanal. A gente fazia mais com o coração, com as mãos, do que pensando assim no sei lá, a gente queria fazer, a gente queria criar. E quem não queria criar histórias ao lado dela? Teve parcerias inesquecíveis. Eu e Lima Duarte. O convite para a Globo veio no começo dos anos 1980. Eu estava no Paraná fazendo teatro, aí eu recebi um telefonema do Daniel Filho, me convidando para fazer, foi 81 isso, 81, me convidando para fazer a novela Brilhante. Um homem de mais de 40 anos. Cartãozinho do Hernani na mão. A pedir um emprego, ficar esperando tardes inteiras. Alda foi a primeira de muitas mulheres que Laura Cardoso moldou caprichosamente e tornou inesquecíveis. Carolina, em Livre para Voar. Eu sinto muito, Sr. Pardal. Soraya, de Explode Coração. Era para ser meu. A trambiqueira Tia Ruth, em Salsa e Merengue. Um punhadinho de joias e um apartamento é pouco. E Sinhana, na segunda versão de Irmãos Coragem, uma de suas personagens favoritas. Fez a atormentada Dona Guiomar em A Viagem. A tua carinha de anjo não me engana mais. Silvana, de A Padroeira. Agora em diante vão ter proteção. Dona Isaura, a mãe dividida das gêmeas Ruth e Raquel, da segunda versão de Mulheres de Areia. Outra personagem que ela adorava. Faz isso, a senhora está me
Laura Cardoso era uma detalhista construtora de personagens e tinha um olhar, uma força capazes de enriquecer qualquer cena. Representou mulheres dramáticas. É desta vagabunda filha que você criou, Joana. E já que considera Olívia mais filha sua do que minha, então você vai tratá-la como filha. Divertidas. Daqui na mão mesmo. Eu como. Peraí. Um golinho. Vai, então só um golinho, não é? Vai no glu-glu-glu, vai. Só pensa que a gente é beijo. Foram muitos os sotaques. A gente não se perdeu não, Ciro. Que daqui até a igreja é uma caminhadinha do nada, não é? Estava com 85 anos quando deu vida à conservadora Doroteia, no remake de Gabriela. Quem é a moça, seu Nassib? Gabriela, tomei pra cozinheira. E 90, na época de Caetana, a dona do bordel em Outro Lado do Paraíso. Está contigo na minha cama juntos pode. Me chama chinela, sabe na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim. Laura Cardoso foi estrela também na tela grande. No cinema foram mais de 20 filmes. Não tenta nesse vaso. Tá bem? É bom para espasmo de glote. Jura? Juro. De repente, né, uma bitoquinha. Uma reconhecida trajetória de sucesso. Foram 3 prêmios Grande Otelo, 4 APCA, 2 troféus imprensa, 2 prêmios Shell. Em 2002, foi laureada com o troféu Mário Lago pelo conjunto da obra. Em 2006, condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, homenagem do governo brasileiro pelo trabalho na TV, cinema e teatro. Em alguma peça, algum trabalho, o texto fica no meu quarto, do lado meu. Então, cada vez que eu lia... Depois a gente retoca. Essa cena, tudo mais, eu choro. E se hoje eu leio, eu me emociono e choro. Laura Cardoso jamais pensou em parar de trabalhar e só problemas graves de saúde tiraram a atriz dos palcos e estúdios. Quando fazia a novela A Viagem, ela precisou de uma cirurgia de emergência. Sua personagem, Dona Guiomar, também foi para o hospital e voltou à trama depois de 1 mês. Em 2016, quando fazia Sol Nascente, uma infecção urinária tirou Laura Cardoso das gravações. A volta da atriz, com 89 anos na época, foi incorporada ao enredo da novela e, claro, muito comemorada. Senhoras e senhores, eu quero pedir a atenção de vocês para anunciar a chegada de uma pessoa muito especial. Dona Sinhá está de volta ao Arraial do Sol Nascente! Vamos para ela! Tive essa surpresa maravilhosa dos meus colegas que eu amo, que fazem parte da minha família. Essa é que é a verdade. Eu queria voltar, eu queria me movimentar, eu queria me representar. É isso. É isso que faz a sua vida ter sentido, né? Exato. O trabalho me move, faz a minha vida. Aos 92 anos, viveu a misteriosa Matilde, de A Dona do Pedaço. Você. O amor pelo ofício, pelos amigos e pela família eram o elixir da grande atriz, que foi também uma amiga do tempo. Que interessante. Eu, Laura, eu não senti esse processo assim com violência, não. Eu fui aceitando muito bem, tanto na parte física, no intelecto é melhor porque você vai ficando mais sábio, mais seletivo. Eu me sinto com 15 anos, que eu sou novinha, gente. Novinha, me sinto com 15 anos.
todo ser vivente era estrela na beleza do céu, porque nós caminhamos cá na terra e caminhamos lá no céu. Tem como não se emocionar? Laura Cardoso deixa 2 filhas, 3 netos e um bisneto. O velório começou agora há pouco, numa casa de funerais na região da Avenida Paulista. Vai ser fechado ao público, apenas uma cerimônia para a família e amigos. E vai até às 2 da tarde. Elter. Obrigado, Sabina. Laura Cardoso teve uma carreira que marcou e inspirou artistas de muitas gerações. Laura Cardoso deixou um legado gigante. É uma das maiores referências da dramaturgia brasileira e deixou grandes histórias gravadas na memória dos brasileiros. Atores e atrizes que trabalharam com Laura lamentaram a morte dela e prestaram homenagens à atriz pelas redes sociais. Miguel Falabella escreveu que conheceu Laura na virada dos anos 80 e desde então tiveram uma amizade linda, divertida e respeitosa. Lúcia Veríssimo lembrou das histórias mirabolantes, cheias de muitas paixões ardorosas e do imenso prazer de tê-la como amiga querida. A atriz Fabiana Carla disse que teve a honra, o privilégio de estar no mesmo palco e desfrutar da alegria de Laura e aprender com a disciplina dela, e que trabalhar ao lado dela foi uma lição de ofício e de vida. Zezé Mota falou do privilégio de ter vivido na mesma época que Laura. A arte brasileira se despede de uma de suas maiores damas. Laura foi gigante, foi inteira, foi eterna. É aqui na Calçada da Fama dos Estúdios Globo que o nome de Laura Cardoso vai ficar para sempre. E ter o nome gravado aqui é estar ao lado de artistas que ajudaram a escrever a história da televisão brasileira. E ela está bem aqui, ao lado de nada mais, nada menos que Fernanda Montenegro, Bete Faria, Denis Carvalho. Talentos que fizeram da televisão parte da história de milhões de brasileiros e que, assim como Laura, nunca deixam de brilhar. O último trabalho inesquecível que eu tive com ela foi Caminho das Índias, onde eu fazia o filho dela. O último capítulo, onde há uma revelação entre ela, Lima Duarte e eu. É uma das cenas mais lindas e emocionantes que eu já participei em toda a minha vida, em toda a minha carreira. E lá estava a nossa rainha da televisão, a nossa Laura Cardoso. Quero me lembrar dela assim, com esse talento, com esse vigor, com essa determinação. Ele é seu pai. Eu me calei para me salvar. Não há nenhum sentimento de arrependimento dentro de mim. Essa tarde, a Globo vai apresentar o tributo a Laura Cardoso. Viva Laura Cardoso! Você fica agora com o encontro com a Patrícia Poeta. Até amanhã.